No vídeo de hoje vamos falar sobre as características de autismo. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta uma a cada 59 crianças. E existem alguns pontos que são cruciais para identificar essas características para que os pais possam procurar urgente por um profissional. Então fiquem ligados, os pontos são interação social, comunicação e comportamentos repetitivos ou restritivos. Para falar um pouco sobre comportamentos restritivos, é muito importante lembrar que são aqueles movimentos motores repetitivos, alinhamentos de objetos, a criança brinca disfuncional com um objeto comum, fazendo vários movimentos repetitivos, é o balançar do corpo, pode ter uma restrição alimentar, uma dificuldade com o sono, a criança geralmente ela pode ser muito estimulada, é uma criança que não para quieta, fica em movimento constante, ou ao contrário, é uma criança totalmente passiva, uma criança sem ação, sem atitude. Eu avaliei uma criança que os pais nem tinham percebido que ela tinha padrões repetitivos, de comportamento. Os pais relataram, não, ela brinca, ela adora brincar com os blocos, com argolas. E na observação foi visto que a criança realmente brincava bonitinho, funcional, colocava todas as argolas, depois retirava. E na análise foi observado que ela faz isso, porém de forma padronizada, de forma rígida. Então, fique muito atento quando o seu filho tem um hiperfoco, uma hiperpreferência por alguma coisa. Importante lembrar também da frequência desses comportamentos. É comum a criança sair com um item de preferência, levar alguma coisa, mas é sempre o mesmo, é sempre da mesma forma e na maioria das vezes também acontece a troca. Hoje é o leãozinho, amanhã é um bloquinho, é um quadradinho, enfim. O outro ponto é o da linguagem, da comunicação. Essa criança fala, nós estamos falando em diagnóstico precoce, pensando o mais precoce possível, vamos pensar em 18 meses, essa criança tem 1 ano e meio, essa criança já verbaliza, ela se comunica, ela fala algumas palavras, tem função essas palavras ou é de forma repetitiva, que entra lá nos padrões repetitivos, é uma ecolalia, ela fica só imitando o que as pessoas estão dizendo ou tem uma função comunicativa. Às vezes é uma criança maior, os pais falam, não, mas ela fala bastante, do jeitinho dela, mas ela fala. Mas como ela fala? Tem intenção comunicativa? Tem troca verbal? Alguém pergunta qual o seu nome, ela responde o seu nome ou ela responde com a pergunta qual o seu nome? Então todos esses são pontos muito importantes para os pais ficarem atentos. Diante de outras crianças, como essa criança age? Ela tenta essa troca verbal, a criança está falando, a criança adora o Batman, as pessoas estão falando do Batman, ela entra nessa conversa, ela participa, e quando muda de assunto, ela continua ainda falando do Batman, então são pontos que devem ser observados. E o outro ponto é o da interação. Essa criança faz contato visual? Ela se comunica, ela tem reciprocidade social, ou seja, ela prefere ficar com outras pessoas, com outras crianças, ou ela prefere ficar isolada, porque geralmente a criança dentro do espectro procura sempre um cantinho mais isolado, procura ficar, às vezes, junto no ambiente com outras pessoas, com outras crianças, porém, ela fica ali de forma isolada. Pode ser isolamento total, ou seja, não aceita ficar realmente no ambiente, ou então ela estar no ambiente, porém sem socialização nenhuma, sem interação, sem comunicação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.